Já que a história se repete, qual vocês acham que é a bolha atual? O que está se formando nos moldes das tulipas, das sardinhas, das pontos cons, das CDS e etc. E aí, você está vendo alguma É, bolha? Elon, assim, quando você olha, né, tipo, Estados Unidos, né, o dólar está na máxima e bolsa está na máxima, né? Não dá para você falar que é bolha, porque aconteceu isso 10 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, né? Ela estava sempre, a bolsa americana, se pegar os últimos 200 anos, ela só subiu, né? Uma reta para cima, lógico que tem aquelas correções, momentos de crise como 2008, mas ele some, né, quando você puxa um prazo muito longo. Para falar que está em bolha, eu acho que é uma coisa muito complexa, né? A não ser que seja uma coisa assim muito fora do comum, né? Como foi uma tulipa, como foi alguma coisa assim. Acho Só que. que pode Pode, falar, pode não. continuar, pode falar. Fala, toca aí, pode tocar. Esse pensamento assim do que está caro e do que está muito barato, né? O que aconteceu, por exemplo, com a bolha das tulipas. As pessoas acreditavam e davam aquele valor para as tulipas, né? E as tulipas, por que as pessoas davam valor? Porque elas queriam aquilo e elas achavam que aquilo era raro, né? Então ela cresceu por si só. E as pessoas deram um preço cada vez mais elevado e ela começou a valer cada vez mais, né? Essa é uma coisa de mercado e por isso que a gente chama de bolha, né? Porque é o mercado querendo comprar cada vez mais caro para vender cada vez mais caro. E aí, muita gente comparou com o Bitcoin, né? Então, a criptomoeda. Você compra hoje, ele não tem fluxo de caixa, né? E você quer vender ele mais caro no futuro. Então, ele seria uma bolha. Eu vi até um cálculo matemático, né, do grande investidor que a gente gosta muito, ele falando que o Bitcoin vale zero, né, porque dentro das premissas de valuation, você tem que fazer um fluxo de caixa descontado, ele não tem fluxo de caixa, né? Resumindo, seria isso, né? E quando você tem um ativo que o preço dele é simplesmente por oferta e demanda, né, e por necessidade, ele não teria um valor muito elevado, como fosse o ouro, né, alguma coisa assim, não seria um bom investimento. E aí tem um monte de gente que é fera no assunto, que estudou, que é doutora, aquela coisa toda, e cada um fala uma coisa, né? Eu acho que a gente tem que ponderar, existem os grandes gurus, que a gente tem que ouvir todos eles, mas nem todos conseguem acertar tudo, porque senão todos seriam ultra bilionários e ninguém tinha cometido erros, né? Então a gente tem que ouvir a todos, fazer, né, uma reflexão para você entender o que você acredita dentro daquilo ali tudo, e errar por você mesmo, né? Você vai errar um monte de vezes, mas você erra com convicção, né? Você fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui, errei, agora eu vou aprender de novo, vou fazer diferente. Faz parte do crescimento, né, do ser humano e do investidor. Eu acho assim que esse papo de bolha, ele ficou como se diz, vulgarizado, né? Então tudo que você vê que está caro é bolha. Então, assim, é bolha dos imóveis, bolha do dólar, bolha da criptomoeda, bolha do. Cara, não estou vendo bolha nenhuma. Para não dizer para você que eu não estou vendo bolha nenhuma, o que na minha leitura está acontecendo? A gente está vivendo um momento histórico, né? Então, o que é esse momento histórico? São aqueles momentos assim que a gente, às vezes, por ter uma vida muito curta, né? O ser humano tem uma vida temporal, né, muito curta, ele acha que só está acontecendo agora, que aquilo nunca aconteceu. E aí vem a importância que eu falo muito para o meu filho de aprender a história, né? A ler a história, entender a história, entender os ciclos humanos, entenderem as relações humanas. Porque algumas coisas elas mudam, mas a gente não evoluiu o tempo suficiente para fazer besteira de forma diferente. A gente tende a errar da mesma maneira, né? E alguns ciclos, né? Por que impérios são construídos e impérios são destruídos? O que levam algumas nações a serem dominantes? O que leva algumas moedas a serem dominantes, né? O que leva alguma economia a ser uma economia mais pujante? Então, o que eu acho que a gente está vivendo agora é um momento histórico de transição de potências, né? Então, o que aconteceu? Você tinha o o Império Romano ele cresceu, e ele caiu por quê? Ele caiu porque ele não deu conta de se sustentar, né? Então, ele começou a emitir muito dinheiro, ele ficou grande demais, ele ficou grande pelas pontas e ele não conseguiu defender o tamanho que ele tinha, né? Então, quando você tinha lá uma invasão lá na ponta do império, que não conseguia chegar aos exércitos lá, ele perdia aquilo e falou, ó, cada um por si e se vira por aí, né? E o mesmo está acontecendo hoje. Os Estados Unidos, na saída do Afeganistão, ele já deu um recado para todo mundo. Falou, ó, galera, é o seguinte, eu não consigo defender todo mundo mais não, tá? Cada um por si, Deus contra todos aí, vamos ver no que vai dar.
né? A gente teve um momento em que a Inglaterra era a maior potência do mundo, a gente já teve Portugal com a maior potência do mundo, né? Uma potência econômica do mundo. E em determinado momento essas potências caíram, né? A própria Holanda foi o centro do mundo, o banco central do mundo foi a Holanda, porque ela tinha uma característica de proteção dos bens, né? E dali ficavam guardados, os bancos começaram a surgir por lá. A Inglaterra dominou o mundo. E por que a Libra deixou de ser a moeda forte, a moeda padrão, né? E virou o padrão dólar? Porque olharam e falaram assim, vem cá, a gente confiava tanto na Holanda para guardar o nosso dinheiro e ela provou que não deu conta. A marinha dela não dava conta de guardar os nossos tesouros. Aí a gente levou para a Inglaterra e a gente viu que a Inglaterra não tinha condições de guardar os nossos tesouros. Agora a gente está botando nos Estados Unidos. Agora a gente está vendo que os Estados Unidos não têm condições de guardar os nossos tesouros. Então, ocorrem ciclos em que essas preponderâncias, né, essas pessoas que estão na liderança, elas perdem espaço e outras pessoas vêm num outro ciclo com uma outra moeda, com uma outra filosofia, com uma outra economia. É um momento de transição que eu acho que a gente está vivendo e que isso está acontecendo. Então, assim, eu vejo que houve esse movimento, né, da pandemia mundial, não sei o que, uma farta emissão de dólares, você tem uma mudança na economia geral, você tem uma mudança de protagonismo na política mundial, uma mudança de protagonismo na produção de bens mundiais, no entendimento das lideranças. Então, é uma transição, né, de que parece que alguma coisa diferente vai acontecer. O mundo não é como a gente estava acostumado a ver, né? Então, não é normal você ter uma emissão de, poxa, a cada 3 dólares que existem hoje, 2 foram inventados nos últimos 5 anos. É muita coisa. Como é que uma economia se mantém assim? Aí você começa a questionar algumas coisas. Você bota o gráfico de geração de dólares e o gráfico do S&P, eles são iguaizinhos, o que significa o seguinte, não é que o S&P valorizou, significa que o dinheiro que foi gerado foi para algum lugar e ele foi absorvido em ativos e existe uma inflação de ativos. Então, inflação de ativos não significa bolha, significa que nominalmente aqueles ativos estão mais caros, mas o poder de compra deles ele também está sendo questionado. E aí agora vem inflação nos Estados Unidos, o que muda um contexto mundial de uma forma muito grande. Então, é entender essa geopolítica e saber quais os efeitos disso na economia, né? Então, às vezes a gente fala assim, poxa, existe uma bolha, igual você citou, né? A bolha do Bitcoin. O Bitcoin é bolha para quem não compreende o Bitcoin. Para quem compreende o Bitcoin, ele é a solução da bolha. Então, sempre vai acontecer, né, as duas visões do mercado, a de quem está comprado e de quem está vendido. O que você tem que fazer é exatamente isso que o Schneider falou. Você tem que ter a sua tese de investimento madura e amadurecida o suficiente para que você decida por você, sabendo por que você está em uma ponta ou por que você está na outra. Se você se convencer que comprar tulipas na época da bolha das tulipas era uma boa coisa, da mesma forma que comprar latas de sardinha foi uma boa coisa também em determinado momento, né? Então, coxinha já foi dinheiro. Então, você entender a lógica por trás das coisas e se aquilo está ou não precificado da forma correta, é que vai fazer com que você vá para frente. Eu não sei nada disso, não quero saber de nada disso, eu quero ganhar a minha vida. Cara, paga para alguém fazer. O que significa pagar para você fazer? Entra num fundo de investimento. Não entendo nada de criptomoeda. Cara, tem um monte de cara super especialista aí que pode fazer isso para você. Cara, tem um monte de ETF de moeda que está acontecendo, né, que estão abrindo agora nos Estados Unidos. No Brasil tem o da Hashdex, tem o da Vitrio, que é muito bom. Cara, não entendo nada nesse negócio de canabidiol. Será que isso vai dar certo dentro da medicina? Não sei. Procura um ETF disso. O cara tem uma tese de investimento lá, ele tem uma estratégia para entender sobre isso, vai ler sobre, né? E aí você vai começar a entender e você vai ver o seguinte, que o mundo vai ser tão grande quanto você abriu a sua cabeça, né? E aí vem aquela história, né? Uma mente que se expande, ela jamais ela diminui, né? Você começa a olhar por outros horizontes, você começa a entender... Nunca mais volta ao seu tamanho normal, né, Lô? Nunca mais volta ao seu tamanho original. E aí você começa a entender que aquilo que você tinha medo, na verdade, você tinha falta de conhecimento sobre. E quando você adquire esse conhecimento, você tem capacidade de julgar se aquilo está certo ou não, né? Então,
Tem coisas que a gente olha e vê, pô, isso aqui tem cheiro de porcaria, cor de porcaria, textura de porcaria, cheiro de porcaria, mas eu vou comer porque é chocolate. Não faz sentido, entendeu? Mas quando é alguma coisa que você vê e que vale a pena você dedicar um tempo para entender, né? Aí é uma outra coisa. O fundo imobiliário já foi extremamente especulativo e altamente arriscado, né? Lá no começo, quando era um fundo mono, que o cara, isso aí é para sair prédio, o cara não conseguia vender esse prédio para ninguém, ele bota no fundo e vende para os outros, isso aí é para dar saída. Tem renda mínima garantida, que é um negócio que o cara paga para você tirar dinheiro do bolso e colocar no... Já foi assim, né? Então, a partir do momento que você vai entendendo, que você vai abrindo portas, que você vai entendendo como aquele mercado funciona, as coisas vão tendo menos cheiro de bolha e mais cara de oportunidade. Eu acho que é por aí que deve se caminhar. O que você acha, meu amigo Chino? Eu acho que é por aí, Elon. Essa questão de você ter ativos, né, e falar de ativos e falar de bolha e falar de inflação, eu acho que é um assunto que é muito importante o investidor ele compreender, né, como é que as coisas funcionam. Então, a pessoa que é mais... Muita gente fala assim, a pessoa mais pobre, ela sofre mais com inflação, né? Mas por quê? Se a inflação está aí para todo mundo, né? Por que o pobre ele sofre mais e o rico ele sofre menos? Porque a gente tem uma tal de inflação de ativos, né? Quando você tem uma inflação de dinheiro, você tem inflação de ativos. Por quê? Porque a inflação de dinheiro é a produção de moeda. Você colocou mais moeda para circular na economia. Então, cada ativo que você tem ele vai valer um pouco mais. As pessoas que têm ativos, elas conseguem repor a inflação. Como assim? Como é que acontece? Né? Então, você tem, digamos que você tem um trator, né? E aí a sua hora trabalhada, vou chutar aqui, R$100. Então, você tem um trator que você cobra R$100 para ele ficar lá fazendo a atividade dele durante uma hora. Combustível aumentou, né? Aí, inflação, gasolina subindo, aquela coisa toda, diesel subindo. O que eu faço, né? Não, tá todo mundo aumentando as coisas, eu vou aumentar o preço da hora do trator. Então, ele foi, agora não é mais 100, agora é 120. O cara que está pilotando o trator, né? Ele ganha, sei lá, o salário mínimo dele, ele vai ficar aí até o ano que vem sem nenhum tipo de reajuste, né? Então, o cara que tem o ativo, né, e o ativo é aquilo que tem capacidade para gerar renda, ele consegue repor, né? Então, um cara tem uma empresa de Coca-Cola, né? Muita inflação, o açúcar subiu. A gente sabe aí que Coca-Cola tem 9 colheres de açúcar por copo, né? Também é um chute, tá? Eu sei que tem um monte, mas não sei quanto. Aí o cara sabe, pô, o açúcar subiu, a Coca-Cola vai subir, cara. Então, a Coca-Cola vai subir. Subiu, beleza, compensou os custos ali, né? Então, todo mundo que tem algum tipo de ativo, alguma coisa que faz dinheiro, né? Que consegue fazer dinheiro, ele consegue repassar o preço, né? A pessoa que trabalha e não tem essa possibilidade, porque ele é mão de obra, né? Então ele acaba sofrendo mais com o aumento de preços, porque o salário demora a se fazer. Então, você ter ativos, né, de qualquer forma que seja, ele é muito vantajoso e ele te protege em termos de inflação. Quer dizer que os imóveis ou qualquer outro tipo de ativo, ele repõe a inflação? Não, ele te protege da inflação. O que significa? Pode, uma determinada época, dependendo do ciclo, né, ele vai te proteger mais do que a inflação, vai te dar um retorno maior. E outra época ele vai te dar um retorno menor, porque está um ciclo desfavorável, tem a questão de oferta e demanda, não é só essa questão de inflação. Né? Por mais que o contrato seja reposição de inflação, né, um GPM, PCA, mas não é isso que acontece na hora, porque tem outros fatores ali de mercado. Então é isso, você tem que ter ativos para te proteger da inflação. E aí a Bolsa de Valores, eu acho que é um ambiente mais democrático, né? Você comprar um ativo, né? Se você não tem dinheiro para comprar um trator, né? um apartamento, né? Uma empresa, você compra uma ação de uma empresa, você compra uma cota de fundo imobiliário, você compra, né, uma cota de fundo de título de valor imobiliário, né, de CRI. Então você pode comprar com R$10 ali, com R$20, com R$50, você compra uma cota de qualquer ativo e você vai entendendo como é que essas coisas funcionam, né? Então, Bolsa de Valores é um excelente lugar para que você consiga ter ativos, né, e você aproveitar momentos de mercado em que o mercado está eufórico ou está depressivo, para que você consiga fazer bons negócios, né? Para isso precisa estudar um pouquinho, né, Lon? E aí fica a dica aqui do veinho da Diomar, né? Se você só tem uma fonte pagadora, meu amigo, você tem uma chance muito grande de ficar pobre, né? Então não é você diversificar só nos seus investimentos, não, você diversificar também nas suas fontes de renda. Então, você tem que ter pelo menos aí umas 4 fontes de renda diferentes, para quando uma dá errado, você fazer outra.
né? É um negócio próprio, é uma coisa que você vende, é um dinheiro que você aplica, é um imóvel que você tem para alugar, é investimento em bolsa de valores. Então você tem que ter uma diversificação também dos pontos de entrada, né? Que no final das contas é isso que vai te aumentar o patrimônio, né? Nominalmente até os ativos podem repor a inflação, mas o poder de compra, isso daí é que você tem que ficar de olho. Ter cada vez mais ativos e que esses ativos cada vez valham mais. Se você tem mais ativos, você está enriquecendo, não porque o precinho do ativo aumentou. Aquilo ali deve estar no máximo repondo a inflação para você. Mas o número de ativos aumentou dentro da sua carteira. E isso que é importante, né? E aqui vem uma Essa pergunta do Matheus volatilidade, que é legal. Olha só. Diga. Taylor, Pode falar, essa pode falar. volatilidade aí, ela acontece muito forte na bolsa, né? E você tem momentos que você tem uma precificação muito diferente. Então, você tinha sei lá, pouco tempo atrás, você tinha uma cota de fundo imobiliário que estava 120, 140. E hoje, né, você tem esse mesmo fundo imobiliário, de 3 anos atrás, hoje, que está 70. Né? Então, está metade do preço que estava antes. A pessoa fala, caramba, né? Que destruição de valor. Não, mas não teve destruição de valor. Né? Se você for pensar pela condição econômica, aquela coisa toda, se você conseguisse, né, comprar bastante cotas de um fundo imobiliário que tivesse com a mesma renda, que não perdeu renda, e aí é uma coisa que você tem que olhar, é justamente isso, né? Qual que é a renda que isso aí está gerando? Se continua gerando renda e o preço dele está caindo, né, você vai ter um aumento de dividend yield, né, o DY. Se você tem um aumento de dividend yield simplesmente porque o preço de alguma coisa caiu demais, né, que não está prestando, também não compensa, né, porque você está olhando renda passada. Então, todos esses detalhes você tem que entender antes de você conseguir precificar um ativo. Qual seria o sonho de qualquer pessoa? Né? Digamos, se você tivesse uma inflação altíssima e você tivesse uma cota de fundo imobiliário que custasse R$1, né? E todo mês ela pagasse R$1 de dividendo. Então, você compraria, né, durante um ano 12 cotas, né, e você teria a cada mês uma cota a mais pagando R$1 a mais. E aí as pessoas falam, poxa, mas o dia que isso aí voltar, você vai ter um patrimônio. Não, o dia que voltar, se você não vender, não adianta nada, né? Se você também não comprar, também não adiantou nada. Então, se você não vende ou se você não compra, aquela marcação a mercado do seu patrimônio, ela não tem importância para você. O que você tem que olhar é a renda que você está usufruindo, né? Então, se você está comprando alguma coisa, né, você consegue comprar 1.000 cotas por R$1, e elas estão distribuindo R$1 por cota também, você está ganhando R$1.000, ao longo do tempo, isso aí, quando a condição normal voltar, e não interessa a precificação que essa cota tiver, você vai ter uma renda muito alta. Se você consegue fazer R$1.000 por mês a mais de renda, né, em um ano foi 12 mil a mais, então em pouco tempo você vai ser milionário, só porque está comprando alguma coisa barato demais. E quando o mercado te joga, né, joga essa condição, porque tem uma crise muito grande, aquela coisa toda, dentro de uma normalidade, você acaba conseguindo, né, usufruir desse poder de juros compostos, comprando coisas que estão numa precificação adequada naquele momento por conta do risco, mas que você, passando aquela situação toda, você consegue manter, né, um grande portfólio ativo, aumentar muito a sua posição, e aquela posição vai te gerar uma renda muito interessante. Isso do foco da renda. Se você olhar do foco do equity, é você tirar do nada, construir um patrimônio, vender esse patrimônio lá na frente e aí colher os frutos, né, do rendimento dele lá na frente, vendendo o teu negócio e começando um outro negócio. E assim vai a vida. Então, o que interessa, no final das contas, é o que rendeu aquele investimento. Se ele rendeu fluxo de caixa ou se ele rendeu crescimento no equity. No final, é a mesma coisa. Você vai ter uma coisa ou outra. É a utilidade que aquilo vai ter na tua carteira. Agora, existem pontos que é favorável para uma coisa e ponto para outra estratégia. É só entender como é que isso vai acontecer na sua vida.